Alô, amigos e amigas do Teatro Vila Velha, estamos aqui no palco principal do teatro, onde está montado o cenário de Casals, Picasso, Neruda, os três Pablos guerreiros contra o dragão da maldade. E é aqui, nesse cenário, que nós vamos fazer a 4ª temporada de O Contra-Ataque, a série de entrevistas do Teatro Vila Velha que vem desde 2020 conversando com artistas do Brasil inteiro para saber qual o papel da comunidade artística frente à vida política e social do Brasil. E essa temporada nós temos algumas novidades. São 2 convidados por episódio, sempre 2 personalidades públicas, uma da vida cultural e outra da vida política do país. A mediação é de Márcio Meirelles e nós temos participação da plateia, uma vez que os episódios estão sendo gravados depois das apresentações de Casals, Picasso, Neruda aqui no teatro. Nós conversamos com a cineasta Dandara Ferreira e com a deputada estadual Neuza Cadore. O episódio foi gravado no dia do aniversário do Teatro Vila Velha, 58 anos. Confira. Então, a gente quer ouvir de Dandara, enfim, o que ela pensa como artista sobre o papel do artista na sociedade em relação com a política. E de Neuza, qual é o papel exatamente, principalmente do legislativo, que a gente precisa ter consciência do poder e da limitação do legislativo em relação à situação que se constrói no país. Os personagens vão mudando, mas tem uma repetição na história em relação ao fascismo. A gente bem viu aqui, mudaram os personagens, os países, mas a história se repete de alguma forma. E o fascismo, uma das primeiras coisas que o fascismo cerceia é a liberdade, é o diferente, é o pensamento, e a cultura acaba se englobando nesse espaço. Não à toa que, com o golpe, quando Michel Temer entrou no governo, uma das primeiras medidas que tentaram foi destruir o Ministério da Cultura, foi acabar com o Ministério da Cultura. O filme Aquários, em Cannes, teve uma atuação muito importante, porque tiveram a visibilidade ali, uma atuação no combate, né, do fechamento do Ministério, naquele lugar de exibir, né, dali na nossa cultura. Não à toa, no dia 1º de janeiro de 2019, o Ministério da Cultura foi extinto. E espero que agora, no dia 1º de janeiro de 2023, o Ministério da Cultura retome. Então, eu acho que a peça já diz, né, qual que é o papel do artista. Quando Picasso fala o que é ter um pincel sem tinta, sendo que está acontecendo lá fora. Então, o artista, na posição que tem, trabalhar. Se não tiver liberdade, não tem cultura, não tem teatro, a gente não estaria aqui. Então, o artista, além da arte, o artista tem um papel político, o artista é político. Sou catarinense, vim para cá em 84, militância ligada à Igreja Católica, Apostolado da Terra, trabalho social. E eu aprendi com o povo de Pintáguas. Muita gente, pouca instrução, mas na década de 80, um tempo muito difícil, e as pessoas se organizando, vários grupos, vários segmentos, sempre para enfrentar um desafio. As mulheres, os trabalhadores rurais, a juventude, que se mobilizou muito, inclusive na questão cultural, defendendo todo tipo de cultura, a juventude defendendo que a gente não tem que ter migração forçada para São Paulo, a gente tem que poder ficar aqui, conviver no semiárido. E um dia, coletivamente, nós descobrimos que a gente tem que ocupar o espaço institucional. O que está dentro da prefeitura, o que está dentro da Câmara, para poder decidir o que se faz com o dinheiro público, dialogar com as pessoas e realizar nossos sonhos. Porque para ter
para ter o direito, né, de chegar para as pessoas, a gente precisa ter governos comprometidos, a gente precisa ter programas, a gente precisa ter orçamento. Então, assim, lembrando novamente para a peça, né, eu fiquei muito tocada de ver a radicalidade, né, do ser humano que esses artistas que foram aqui hoje reapresentados para a gente, porque assim, muita gente conhece Picasso, que é o famoso pintor, conhece Neruda, que é um grande poeta. Quem conhece? Quem conhecia realmente esse engajamento deles? Então eu penso que todos nós temos que ter, assim, né, somos seres políticos, onde a gente estiver. E me chamou muita atenção, tipo, casal que desde menininho dedicou toda a sua vida para ser um grande músico, gostava, acho que o artista se apaixona, se dedica demais, e um dia ele para de tocar, porque é um ato político parar de tocar. Ele vai para o campo de refugiados, né? Assim como o quadro talvez mais significativo de Picasso foi pintar os horrores da guerra, né? Muito cruamente, é um ato político. E assim como Neruda fez o poema sobre a Espanha, no meu coração, o coração da Espanha, enfim, que é impressionante. E assim, eu acho que todos nós somos políticos e temos que gostar da política. O problema é que a gente muitas vezes não gosta, não acredita mais na política, né? Eu ainda acredito, como acredito na importância da arte. E acho que num momento como esse, não é à toa que esse governo, né, o golpe de Dilma, o governo Temer, que começou a cortar o orçamento, os ataques à cultura, às produções, à censura, que nós sabemos que começou a ter muito forte, porque eles sabem o perigo, né, das várias linguagens. Porque o artista, eu acho que ele é escolhido, sabe? O artista é escolhido para mostrar o que de melhor tem um ser humano. Sensibilidade, empatia, indignação, luta, entrega da vida, né? Isso devia ser cada um de nós. Mas eu acho que o artista, ele traz isso de forma muito assim, é muita entrega. É muita entrega. Por isso que a arte, a política cultural, num momento como nós estamos vivendo agora, né, que é de autoritarismo, que é de corte de direitos, eles também sabem que é importante combater a cultura, combater a educação, o corte de verbas, importante demais, né? Perseguição à universidade, desmerecimento da ciência, porque o conhecimento liberta, prepara as pessoas. E assim, a negação, né, da cultura indígena, da cultura quilombola, do Nordeste. Então, tudo isso é tudo muito misturado, assim. Mas eu acredito que a política é um espaço muito importante, que tem que estar dialogando, né, com esses desafios. E tentando responder um pouquinho assim, Márcio, nós temos uma responsabilidade imensa, né? Porque representar a sociedade, e principalmente num momento como esse, de tanta negação de direitos, não é simples. Então, para mim, a política tem que estar caminhando, o desafio grande nosso, e numa cidade pequena como eu que eu vivi, era muito fácil, era uma sociedade bem organizada, era mais fácil. Fui prefeita de municípios hiper organizado, então tudo era muito... Nós tínhamos ajuda de muita gente, até o orçamento da prefeitura era o orçamento que as instituições captavam para a gente ter projetos, para a gente ter obra de água, para a gente ter projeto de cultura, projeto para gerar renda para as mulheres, enfim. Mas eu acho que nós, apesar de tudo, assim como aqui, eu acho que ficou essa mensagem de esperança na pessoa desses três grandes personagens.
eu acredito que sempre há espaço para a gente se encontrar no meio disso tudo, desses desafios todos, e construir essa travessia. Espero que em outubro a gente tenha um passo importante, né? Para a gente poder ter uma outra condição. Porque, assim, finalizo dizendo que para a gente ter, de fato, a política de cultura no lugar que ela precisa estar, que as pessoas precisam, né? Todos nós sabemos, é tão bom ver uma peça, ver um show, ver uma música bonita, ter uma boa biblioteca, ver um museu. E quem tem acesso a isso? Nós somos um país que o povo vive muito distanciado. Claro, o povo cria seus espaços, vários espaços, né? Mas a gente precisa ter políticos, ter um governo federal, um governo estadual que entenda que nós temos que ter orçamento para que essa dimensão da vida tão importante ela possa, de fato, ocupar o seu lugar, né? Então, já fui prefeita de 97 a 2004, estou no 4º mandato, ainda com o meu nome. Na verdade, eu não consegui uma mulher para ficar no meu lugar. É meu desafio. Continuo disputando. Somos 10 mulheres numa bancada de 63 cadeiras na Assembleia Legislativa. E precisamos de mulheres, mas não, assim, precisamos de mulheres também comprometidas, precisamos de gente comprometida na política. Eu acredito que nós precisamos entender melhor o que é esse lugar. É onde a gente faz leis, onde a gente propõe projetos, faz indicações, enfim, a gente precisa sempre ter a força do movimento social, que é quem verdadeiramente luta, quem está com o pé no barro, quem sente as dores. Aí eu falo de mulheres, falo de juventude, falo de negros, falo de comunidades quilombolas. A gente vive um tempo assim, de muito sofrimento, né? E assim, para fechar, acho que os fazedores da arte nos ajudam sempre a exercitar a nossa sensibilidade. E a gente está num mundo muito insensível, muita gente passando fome, muita gente adoecendo, muita gente sendo morta, o feminicídio ainda nos desafiando, a juventude negra morrendo, né? Enfim, os lutadores da justiça morrendo. E eu acho que a gente está ainda muito indiferente, né? Então, creio que esse trabalho nosso é maravilhoso também. Pena que pouca gente vem no teatro, pena que tem pouco apoio, né? Repito, tem que ter orçamento para que a política possa fazer parte da nossa vida, nos dar força, ser um farol, né? Mas que bom que existem os artistas, os fazedores da cultura, e tanta gente lutando. Esse teatro, nos seus 58 anos de existência, foi dirigido por 4 homens: João Augusto, Equio Reis, Carlos Petrovich e eu. Mas, nesses 58 anos, muitas mulheres que de verdade seguraram a onda para que nós pudéssemos dirigir o teatro. As que duraram, que aguentaram mais tempo essa missão, foram Carmen Bittencourt, Olga Maimone, que fez esse jardinzinho que tem aí na frente e que a gente mantém, Chica Carelli e Cristina Castro. Mais tempo cronológico e muito tempo emocional, de energia e tudo mais. Então eu queria que nesses 58 anos a gente ouvisse a voz de uma mulher por esse teatro. A gente precisa falar, né? Eu acho que as mulheres precisam falar, precisam ser vistas, precisam ser ouvidas, escutadas e precisam ser respeitadas, principalmente. Eu tenho, assim, esse teatro como o Márcio falou, né? É um
lugar mágico, né? Também para nós mulheres, né? Muitos temas importantes para nós são passados aqui, são dirigidos peças e feitos projetos. E quando eu falo nós mulheres, não só mulheres adultas, mas principalmente as crianças, né? Que é uma das missões mais importantes que a gente tem o ano que vem, é estipular e estabelecer uma programação infantil dentro do Teatro Vila Velha, porque entendemos futuro, e para se falar de futuro, a gente tem que falar das crianças, né, principalmente. Então, o que eu posso falar das mulheres é, assim, importantíssimo essa união entre nós aqui dentro, e que seja sempre um farol para o nosso futuro, e que possamos iluminar, né, esses temas como esse de agora de Pablos, onde eu tive a oportunidade de conviver com um elenco masculino e se falar sobre guerra, né, que é um tema muito, muito masculino. É um tema, a guerra tem uma energia, né, muito feita pelos homens, mas que tem que ser também discutido e tem que ser falado pelas mulheres. Enfrentamos uma guerra cada dia, né? Na nossa guerra diária das casas, onde a gente mantém nossos filhos, nossos alimentos, e somos uma base muito importante para transformar, né? Precisamos, eu acredito que a revolução real vai ser feita pelas mulheres. Eu acho que nós precisamos ser cada vez mais, estar em um lugar onde a gente possa mostrar essa energia de criação que a gente tem, e também de ligação, né? Eu acho que nós fazemos um papel muito importante de ligação entre as coisas, né? Não é à toa que a energia da água está muito presente na gente. Então, eu acho que essa energia ela é muito importante para o futuro. Sem ela, a gente não vai poder ligar as milhões de redes que a gente precisa fazer para o grande coletivo que vai transformar. O fascismo é uma ameaça real hoje para a gente, cada vez mais próximo, sempre foi, sempre esteve nos subterrâneos da sociedade brasileira, e hoje ele emerge com essa força. Agora, é uma coisa que eu acho importante a gente pensar, que o combate antifascista tem que ser também um combate anticapitalista, porque o capitalismo é um sistema que em si é fascista, é explorador, é divisionário, é racista, é machista, é sexista, é LGBTfóbico. Eu não acredito na possibilidade de nós construirmos uma sociedade verdadeiramente antifascista, mantendo todas as estruturas do capitalismo e da maneira como ele explora e massacra as pessoas. Então, eu acredito que a luta antifascista é uma luta que passa também pela destruição inevitável, ou pelo abalo mínimo que a gente conseguir causar dentro do capitalismo. É uma luta de uma esquerda que deseje uma vida, um estado de bem-estar social que se reconstrua a partir de outras bases. É um texto de Tchekhov, que acho que cai bem no momento atual. Não sou liberal, nem conservador, nem monge, nem indiferente. Quero ser um artista livre e nada mais. Faresismo, imbecilidade, tirania reinam não só nas casas dos burgueses e nas delegacias policiais, mas também na ciência e na literatura. Por isso, não tenho predileção por ninguém. Todos os rótulos me parecem preconceitos. Para mim, só são sagrados o corpo humano, a saúde, a inteligência, o talento, a inspiração, o amor e liberdade. Liberdade da violência e liberdade das mentiras. A gente tem assim, muitas coisas na nossa história, né? A gente teve 350 anos de escravidão, a gente falou aqui do machismo, do feminicídio. Eu também posso perguntar, como é que a gente vê na Bahia mais de 60 mulheres assassinadas dentro de suas casas esse ano? Dentro de casa, né? Às vezes na frente dos filhos. Então, assim, a gente tem essas marcas que foram construídas, é um processo cultural também, que a gente está com dificuldade
de trabalhar. Acho que é um desafio, é lamentável, né? É muito, às vezes dá muito medo isso, né? Nós vivemos sob uma violência muito grande, e acho que é um trabalho também que cabe a cada um, mas acho que precisa refletir dentro dos espaços organizados. Eu sempre falo assim, o pessoal das igrejas tem que falar de violência doméstica. Eu sou da Igreja Católica, eu nunca vi ninguém dentro da Igreja Católica falar sobre isso. Dá curso de noite, não fala sobre isso. Então, quando a nossa querida falava das crianças, né? Acho que a gente tem que estar trabalhando isso nas escolas, né? Sempre. Nós, mães, trabalhar isso dentro de casa, enfim. Existe um sistema que está concentrado em poucas mãos, mas mãos poderosas, porque mantém e detém o poder da produção, o poder da distribuição, da difusão. Então é isso, a gente tem que desconstruir isso. Perdemos muito tempo com o não acolhimento dessas comunidades. Por isso eu admiro tanto Neuza, porque o que ela fez em Pintadas foi muito isso, ajudar pessoas, famílias, mulheres a se organizar. A gente não fez isso. Essas igrejas evangélicas que brotam como gremlins molhados por todo mundo, acolhem as pessoas. A troca é cara, não é de graça, é muito caro. Mas o que a gente faz em relação a isso? A gente vai na escravidão num ponto, mas não vai na escravidão, por exemplo, no respeito ao trabalho. No país, o trabalho é uma coisa totalmente desvalorizada. O trabalhador desvalorizado, porque o trabalho é desvalorizado. Eu, criança, vi senhores assim, meus filhos não trabalham. Ou seja, isso é elogio. Os filhos não trabalham, mas não foram feitos para trabalhar. Então, eu acho que esmiuçar esse país é necessário. E esmiuçar na arte, porque eu acho que o desafio que tem a esquerda, o que é a esquerda no país hoje, é como radicalizar essa questão. Ou seja, não dá para dar passo a passo na reconstrução do Ministério da Cultura. Só o Ministério da Cultura, o orçamento, o pensamento, porque o que é que pensa a esquerda sobre cultura? O que é que pensa a esquerda sobre arte? Aí já é mais profundo, já é mais problemático. Se você for escrever, pensa muito pouco. Ainda é muito pouco. Como é que a gente pode dar escala a isso que Marx coloca como importante é esse diálogo? Como dar escala a isso? Né? Como o orçamento, o pensamento, o papel vendedor é importante. Ou seja, como puxar isso dentro para puxar um pedacinho ali das pouquíssimas pessoas da Assembleia que de alguma forma diluem o pensamento de cultura. Conta nos dedos. Uns que estão com a mão na cultura, outros que pensam, outros que não votam, outros que... Mas como colocar dentro do governo, como o nosso candidato via essa peça, como o nosso candidato, nosso governador via a peça, via estreias, via lançamentos, ou seja, como, que às vezes não é só orçamento. Você entender que tem a motivação, que tem a mobilização, que tem o sentimento de responsabilidade em relação a isso. Eu acho que a gente está muito carente, a gente está muito mexido mesmo. Tem as questões objetivas todas, mas tem essa questão de qual é o papel do espaço da arte dentro do que nós queremos construir. Ou seja, que utopia é essa de país que a gente quer construir? Que estratégias serão as estratégias da transformação? Aí eu estou com isso, estratégias sensíveis que precisamos desenvolver para a transformação da comunicação, da cultura, da arte, da política, da conquista de voto, das brigas intestinas, das visões de cada setor, das brigas entre os setores, enfim. Não é simples. Quando a deputada ela comentou que esse processo sobre esse desejo, né? Sobre o que fica do espetáculo, são essa questão de sensibilidade e de esperança. Desculpa, mas eu não consigo ter esperança hoje em dia. Eu não consigo sonhar com um futuro utópico. A gente vive em um país, em
Brasil e que tudo que a gente tem, sabe, não volta. Nós estamos falando de vidas que, quando morrem, ninguém volta depois da morte. Nós vamos ao mercado e o preço do alimento que só sobe e a gente não tem nenhuma esperança de diminuir. E se diminuir, como o caso da gasolina, a gente sabe que em outro setor ele vai falhar. Mas cedo ou mais tarde vai voltar a acontecer. Então, para mim, voltando agora, né, acho que o papel do artista, desde sempre, é ser combustível para a humanidade, é ser essa faísca que faz o povo se alertar. Eles atacam os artistas e tentam destruir, porque eles sabem o potencial que os artistas têm. Eles sabem que... Tem uma frase que eu acho muito legal, que eu acho muito boa, é gritar: poder ao povo. A gente esquece que o povo é o poder. E eu estou ansioso para as eleições desse ano, para ver o nosso povo batalhando. Se não vigiarmos a vida, eles escreverão a história e o futuro poderá neles acreditar. Ainda bem que existe o artista que canta ao povo suas dores e suas alegrias, seus temores e sua fé. Viva e viva a fé.